Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Mesmo com a inflação, mesmo na verdade com a afirmação de Lula dizendo que o governo dificilmente vai cumprir o déficit zero nas contas públicas no próximo ano, Fernando Haddad garante que vai lutar pela meta fiscal. A declaração do ministro da Fazenda ocorreu ontem de manhã durante uma cerimônia de apresentação de 2 novos nomes para a diretoria do Banco Central em Brasília. Questionado durante a cerimônia, Fernando Haddad evitou responder diretamente a pergunta sobre a manutenção da expectativa do governo de zerar o déficit no próximo ano. Além disso, ele tentou minimizar uma fala do presidente da República feita na última sexta. Na ocasião, Lula disse em um café da manhã com jornalistas que dificilmente o governo vai cumprir a meta fiscal para as contas públicas em 2024. No mesmo dia, o mercado reagiu negativamente às afirmações do petista. O discurso feito pelo presidente acaba colocando em xeque a eficácia da nova regra fiscal e pode relativizar um dos pilares da economia brasileira. Ontem à tarde, o ministro, entretanto, disse aí que não há descompromisso do governo com as contas públicas. Haddad afirmou que tem um compromisso pessoal com a meta, porém não respondeu efetivamente se o objetivo de atingir o déficit zero está mantido para o ano que vem. Visivelmente incomodado com as perguntas, o ministro até encerrou a coletiva de imprensa antes do horário previsto. Vamos ouvir um trecho e também o que ele falou. O meu papel, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica. Fala, o Haddad está virando... Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está transversando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, obrigado, ministro, gente, do mercado sobre leniência do Banco Central. Para quem acompanhou pela live, conseguiu perceber ali que a jornalista ia fazer uma segunda pergunta, ele foi levantando e encerrando assim mesmo a coletiva de imprensa. Olha, os novos diretores do Banco Central apresentados ontem são aí o servidor de carreira Rodrigo Alves Teixeira para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta e o economista Paulo Piquete para a diretoria de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos. Ficou brabo o homem, ficou bem brabo, formou... ali jornalista de querido, querida, levantou e foi embora. O que está acontecendo, Pedroso? O homem tá brabo? O homem tá bravo, principalmente porque foi contrariado em público. O chefe dele deu praticamente um passa-rapaz. Vamos lá. Essa fala do Lula, e não tem nada a ver com pressão do mercado, ela vem justamente responder aquilo que está no coração dele, que ele quer mais gastos. E quando ele quer mais gastos, ele se conecta com os anseios do Centrão, se conecta com os anseios ali da Casa Civil, com os anseios do PT, com os anseios da Janja, que é justamente o seguinte: vamos gastar como se não houvesse amanhã. E o Haddad, que vinha se comprometendo, fazendo falas aparentemente responsáveis ali de equilibrar o quanto se arrecada e o quanto se gasta, percebeu que não adianta nada ele falar que o papel dele, que ele se prestou na eleição de 2018 de ser muitas vezes um boneco de ventríloco, é o que lhe cabe. Então ele saiu da entrevista porque ele não poderia falar aquilo que talvez ele pense ou manter os compromissos que ele assumiu no passado, porque ali ele não poderia contrariar o chefe. E é disso que se trata. O Lula falou, deu o sinal ali de alerta e provavelmente nós vamos ter problemas com as contas. E o que isso significa na vida das pessoas, que é isso que nos importa? Não tem nada a ver com grandes especuladores, o mercado, nada disso. A gente tem problemas na nossa vida cotidiana. Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele só tem algumas possibilidades ali de resolução. Ou ele vai aumentar ainda mais a carga tributária. É por isso que vocês percebem que até as comprinhas da Shein, da Shopee, aqueles importados da China, estão sendo
taxados. Você percebe que os impostos de combustíveis foram reonerados. Então, é disso que se trata. Eles precisam arrecadar mais. E não conseguindo só com a arrecadação, porque descobriram que mais impostos nem sempre significam mais arrecadação, eles vão ali emitindo dívida e, como você falou ali, talvez até num ato da leitura, nós teremos mais inflação. É isso. As bases econômicas são prejudicadas com essa fala ali populista que desautorizou o ministro da Fazenda. O Pedroso falou economia, eu vou falar dos bastidores. É isso que o povo gosta de saber. O pessoal das redações está enlouquecido. Como assim? O Haddad é o ministro do violão. Ele toca violão na entrevista. Ele era o ministro que ia garantir que o Lula não era o Lula, porque ele ia respeitar o mercado, ia respeitar as bases da economia. E, sejamos justos, o Haddad está até tentando. Mas acontece que quem manda é o Lula. E o Haddad é o homem que vinha aqui, na porta da cadeia. Toda Curitiba lembra. Curitiba estava escutando nesse momento. Ele vinha aqui em 2018 na porta da cadeia, na PF, pedir orientação pro Lula. Ele é isso. Ele é um ser comandado pelo Lula de todo o modo. E tem um bastidor importante, que é o seguinte: o governo Lula está em disputa. Eles têm uma guerra interna. De um lado está a Janja, que quer gastar. Do outro está o Haddad, que quer economizar. E no meio tem uma figura importantíssima chamada Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. O que está acontecendo? O Rui Costa está ganhando mais espaço no governo do que o Haddad. E aí, entre os petistas, amigo, eles já pensam quem vai substituir o Lula, você acha que não? E o Rui Costa acha que tem que ser alguém do Nordeste, porque o Rui Costa foi governador da Bahia. Porque é onde o Lula vai melhor, porque o Nordeste sempre foi generoso com o PT, e não tem que ser o paulistano, o pessoal que fala com a Faria Lima. Então, dentro do PT, já é um racha claro entre o time do Nordeste e o time de São Paulo. E o Lula, ele fica se equilibrando, até porque ele é um nordestino que fez a vida em São Paulo, então ele consegue falar com todo mundo, mas os eixos do PT não conseguem se falar mais. Então, nesse momento, quem ganha o jogo é a Janja, junto com o Rui Costa, que estão gastando pra caramba, não se preocupando com amanhã, e o Haddad ainda com pouco de lucidez econômica que ainda resta no PT, fica ali tentando, Pedroso, salvar a lavoura. Mas ontem foi visível, eu vi jornalista ali que defendeu ele, que cantou com ele, tocou violão com ele no ar. Nossa, ele estava visivelmente abatido, ele foi derrotado, Então o pessoal da imprensa amiga está preocupado, Pedroso. E eles estão preocupados por uma ignorância, por uma ilusão, por uma paixonite juvenil. Qualquer pessoa que conhece o PT, que conhece o modus operandi do PT, sabe que eles são isso. Sabe aquele verniz do amor e tudo mais, aquilo ia passar. É só olhar o que foi o governo Dilma. Eles não renegam o legado do governo Dilma. E é isso que eles estão entregando de novo. Então, não adianta se iludir. E mais, quando você fala desse viés janjista, você acerta e acerta no alvo. Tem gente que diz o seguinte, que na vez dela, como assim vai ter economia? Esse é o momento de Evita Peron brilhar. Então, é isso. Se espelha na... Tá sendo maldoso, Pedro. Não sou sendo maldoso. Como assim na vez dela? Ué? Ela acha que ela tem que gastar? Mas claro! Mas ela é só primeira dama, com todo o respeito. Ela não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum, até a página 2. Teve evento em Nova York, do Brasil, ali patrocinado pelos nossos bancos públicos, não teve ministro falando, teve a primeira dama. Ela entende sim que o papel dela é de protagonista. Ela foi eleita junto com o Lula. Ela esteve ali na polpa do navio ali, navegando e conduzindo os rumos como se uma grande timoneira fosse. É isso, amigo. O Brasil tá nesse nível aí.